alegria poder estar com os irmãos, as irmãs, um tempo precioso. É a segunda vez que estou aqui. Sou o pastor Samuel, pastor da Igreja Metodista aqui em Varginha. Nesse tempo que o Senhor nos deu aqui, como bem disse o pastor, a Vita com a gente. Nós estamos nesse processo de plantação, de revitalização, pensando a igreja para a cidade. E aí, um dia tem essa coisa do Instagram, né, entendendo isso como uma grande ferramenta. Fiz um post, né, de um meme que talvez vocês conheçam, e o cara diz assim: você não trabalha não, vagabundo? O que você faz? Você não trabalha não? E aí, assim, naquilo eu fiz uma brincadeira dizendo sobre o cuidado pastoral com a vida pessoal e como se interpreta a vida pessoal a partir da igreja, os irmãos, né, que às vezes acham que o pastor não pode ter uma vida de cuidado pessoal, né? E aí nessa, o pastor Ramon curtiu, e eu já estava nomeado para cá, mas naquele processo, as nomeações acontecem em novembro, a posse acontece em fevereiro, e aí eu fiz esse post, eu fiz esse Reels, o pastor Ramon curtiu. Eu falei: rapaz, esse cara é lá de Varginha, eu estou indo para lá, ué, olha que coisa de doido. Aí falei, segui ele, falei: pô, mano, estou indo para aí e tal, vamos trocar ideia, vamos encontrar. Ele foi a primeira pessoa que me recebeu na cidade. Aí eu falei assim: rapaz, você sabia que ia vir? Ele falou: não, eu só achei seu post legal. Aí eu falei: então tá, obra de Deus, né? Deus que faz essas coisas, né? Então, assim, olha só como as coisas acontecem, né? Como Deus faz as coisas. Então, gente, é uma alegria nós estarmos juntos. E hoje eu queria compartilhar de um tema. Desde a primeira vez que nós conversamos, e aí pastor, quando se conhece, né, fica aquela coisa: não, minha igreja é assim, minha igreja vem de tal lugar, não, minha igreja foi plantada assim, não sei o que. A gente foi conversando, ele falou: rapaz, tem um tema na sua igreja, na teologia da sua igreja, que eu gosto demais e que foi profundamente tocante na minha vida: um novo nascimento. Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre isso, que é uma doutrina para os metodistas, e deve ser para nós de profunda importância que observemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através deste conceito, o novo nascimento. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e à medida que você encontrar, eu quero pedir para que você se coloque de pé em João, o Evangelho de João, no capítulo 3, leremos a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3. Enquanto acham aí, também deixo o abraço da minha esposa, Ana Carolina, está na casa dos meus sogros nesse momento. Queria muito que ela estivesse conosco aqui, mas em outra oportunidade, com certeza. Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Senhor, esta é a sua palavra, fala através dela aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Então, gente, à medida do que isso é para nós doutrina, eu baseio as minhas falas e as minhas conclusões no sermão de número 45 de John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, no século XVIII, que vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos se torna igreja, e depois ele vem para o Brasil no final do século XIX. E para esse Wesley, o início da fé e da vida espiritual é precedida antes pela justificação, que vocês com certeza já estão habituados a entender. E a justificação é essa como obra de Deus, perdoando-nos dos nossos pecados. E quando a gente fala do novo nascimento, isso configura a obra também de Deus na renovação da nossa natureza caída. A depravação total é para nós um conceito sólido, no sentido de que, a partir da queda de Adão, nós estamos totalmente inclinados ao pecado, totalmente inclinados a não obedecer a Deus. Mas, para que a gente tenha um entendimento e façamos uma ordem de tempo, a justificação primeiro cria em nós uma consciência de pecado, que cumpre o papel da lei em nos exortar onde nós não estamos conseguindo alcançar a santidade de Deus. A justificação, então, traz em nós a consciência de que precisamos da graça justificadora, perdoadora do nosso Deus. Em seguida, o Espírito trabalha o nosso coração para uma nova vida. Repita comigo: uma nova vida. E aí eu faço aqui uma série de perguntas para vocês, para que a gente possa começar a pensar. E talvez você tenha dúvida do que é nascer de novo, mas sabe quando isso acontece? No batismo, talvez você dê um chute. Eu vou dizer para vocês que não necessariamente. Pois ainda que seja algo chocante, é possível que alguém seja batizado e não seja nascido de novo, nascido do Espírito. É possível. Talvez você esteja até perguntando agora, né? Nesse sentido, então, qual a necessidade de nascer de novo? Como que isso acontece? Qual é a natureza do novo nascimento? Qual o fim do novo nascimento? Espero poder responder essas perguntas e essas questões com a ajuda de Deus de forma clara. E para a gente começar a compreender isso, é importante a gente compreender quando o homem morreu espiritualmente, porque se ele nasce de novo, ele está morto. E no começo, quando Deus criou tudo, quando Deus criou o homem, e Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a semelhança, assim criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, em Gênesis 1, 26 a 27. O Wesley entende que aqui está estabelecido um princípio do que o homem herdou, quando diz que ele foi feito à imagem de Deus. O que o homem herdou como imagem de Deus para si? A imagem natural, repita comigo: imagem natural.
Imagem moral, imagem política. Wesley vai entender isso a partir do princípio que a imagem natural é que Deus criou o homem livre como ele o era, livre de qualquer amarra, de qualquer vício, de qualquer tendência. Imagem moral, porque ao ser criado o homem possuía tal santidade, pureza e amor, que se a gente pudesse observar nesse sentido, um amor, uma pureza, uma santidade que a gente ainda não tem capacidade de entender ou conhecer. O homem, na sua natureza, era santo, misericordioso, puro, incorruptível e, principalmente, ele era eterno. No que tange à imagem política, o homem recebe de Deus poder para dominar sobre a criação, sendo ele a sua própria imagem refletida para a humanidade. Rob Bell, um autor que eu gosto, ele diz que se não fosse a queda de Adão, talvez a Bíblia tivesse um fragmento de todo esse calhamaço que nós temos aqui. E ele entende que a princípio o desejo de Deus era que o homem dominasse sobre a terra para estabelecer ali a manifestação e o reinado de Cristo. O fim de tudo é para que nós cheguemos neste ponto, que Cristo reine sobre toda a terra e sobre todas. Então, à medida que o homem sai das mãos de Deus, ele estava cheio de amor. E este amor era o único motor de todas as suas disposições, de toda a sua motivação, todo o seu pensamento, toda a sua palavra, todos os seus atos. E porque Deus era cheio de justiça, misericórdia e verdade, o homem também manifestava essa natureza, porque ele era o espelho de Deus, a receber de Deus tudo isso e refletir tudo isso para a criação. Para isso que Deus criou o homem, para que ele espelhasse a imagem de Deus, de bondade, de amor, de justiça para toda a criação. Assim era o homem ao sair das mãos do seu Criador, puro de toda mancha pecaminosa. E eu gosto de observar este texto de Gênesis, porque a descrição que se revela na criação de Deus, máxima, é que era tudo muito bom. Isso é interessante. Porque Deus não fez nada perfeito. E se assim Ele o quisesse, Ele teria feito. Contudo, meu irmão, minha irmã, Deus, que criou tudo muito bom e não perfeito, estabelece assim, porque uma característica de Deus o homem não herdou, a imutabilidade. Porque o que é perfeito no conceito para nós? A Bíblia tem uma conceituação de perfeição. Nós, pelo alcance da influência da filosofia, temos outro conceito de perfeição. Porque o conceito filosófico da perfeição é aquilo que não se muda, que está pronto, que não evolui, ele não tem necessidade de evoluir. E esta característica pertence só a Deus, por isso Deus não cria nada perfeito. Porque a criação se estabelece neste lugar de evoluir, de crescer, de plantar, de colher, de se desenvolver. Ao passo que o homem também não é criado perfeito. Porque senão ele está também pleno de todo o conhecimento e maturidade de Deus, sem necessidade de alcançar santidade. E quanto a isso, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que Deus quis assim. Por que Deus não criou as coisas perfeitas? Porque Deus quis assim.
Wesley diz assim, porque isso teria sido inconsistente com o estado de jovem que foi do agrado de Deus colocá-lo. Dizendo do homem, foi criado com a capacidade de permanecer em pé, e no entanto também sujeito a cair. E justamente foi o que aconteceu quando por si próprio Adão e Eva decidiram, por conta própria, viver não daquilo que se manifestava a partir de Deus, ou que saía da boca de Deus, e sim da sua própria vontade. E quando Adão e Eva, então, decidem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se apropriam da prerrogativa de Deus, do que era bem e do que era mal. Ou seja, eles não conheciam o que era o bem e o que era o mal, propriamente dito. E assim, Wesley entende que eles não poderiam ser julgados porque comeram do fruto e conheceram do bem e do mal. O problema não era conhecer o bem e o mal ali naquele momento. O problema é que o homem quis se tornar independente do seu Criador. Quando o homem para de receber de Deus este amor, porque ele não emana nada, muito pelo contrário, ele só recebe de quem emana, e esse é Deus. Ele se torna egoísta, porque ele mesmo não tinha capacidade de emanar o amor que só Deus, o amor que vem de Deus, que é a natureza de Deus para o homem. E aqui existe um princípio para mim que é muito interessante no conceito de Wesley, porque o que ele está dizendo é o seguinte: à medida do que podemos ser algo de bom, isso é porque Deus nos fornece, Deus flui para nós, Deus nos espelha. Olha, é muito fácil percebermos como está a vida com Deus de alguém. É só você perceber, observar o que ele reflete. Porque em contato com o Senhor, é impossível que nós não venhamos ser reflexo do amor, da bondade e da misericórdia. Porque esse nosso lugar de comunhão com Deus vai tornando-nos e renovando-nos a sua imagem, que é a imagem de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça. É muito fácil. Não estou falando para você sair por aí observando ninguém, não. Mas é muito fácil nós sabermos como está a vida do outro com Deus, à medida do que ele vai refletindo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Então, o ser humano morre, pois Deus disse, porque naquele dia que dela comer, você certamente morrerá. E bem sabemos que eles não morreram instantaneamente ao comer deste fruto. Eles não morreram corporalmente, mas morreram espiritualmente. Wesley diz, em Adão todos morreram, toda a espécie humana, todos os filhos dos homens que estavam nos lombos de Adão. A consequência natural disso é que todo descendente seu vem ao mundo espiritualmente morto para Deus, totalmente morto em seus pecados, inteiramente vazio da vida de Deus, destituído da imagem de Deus e de toda aquela justiça e santidade que Adão fora criado. E estando mortos, precisávamos ser revividos, nascidos do Espírito, todo aquele nascido de mulher, descendente de Adão. Mas a gente olha essa história, e com certeza você já ouviu dizer isso em algum lugar, né? Eu já ouvi muito. Se eu encontrar Adão no céu, se eu encontrar Eva no céu, eu vou dar uma marretada neles. Antes de entrar, eu vou pedir uma licencia e vou só uma plantadinha no pé da orelha, né? Quem nunca ouviu isso? Só que esta natureza ainda,
até o dia que o Senhor Jesus Cristo irá nos restaurar por completo, está presente em mim e você. Porque ao passo que Adão toma essa ação de buscar por ele mesmo algum nível de independência, como se a natureza da vida fosse o fim nele mesmo, nós também fazemos isso todos os dias. Quer ver? Quando você acorda, senta na sua mesa, toma o seu café e você não agradece a Deus. É como se você tivesse levantado ali e a vida fosse por você mesmo, e se você fosse autônomo da sua própria vida. Não, se você levantou, é o Senhor é quem te concedeu um novo fôlego. Se tem alimento na sua mesa, é porque o Senhor é quem lhe pôs. Se você tem saúde, é porque o Senhor é quem lhe está concedendo. Então, à medida do que nós vamos entendendo isso, nós vamos compreendendo quantas vezes nós vivemos uma vida independente do Senhor, como se Deus não existisse. Então a gente levanta, come, vai para o trabalho, trabalha, volta, janta e vai dormir, e sequer se lembra que o seu Deus guardou durante todo o dia. Sabe o que é isso? É o resquício desse sentimento, desse desejo adâmico dentro de nós, e vivemos uma vida independente, como se o fim das nossas vidas fosse em nós mesmos. Meu irmão e minha irmã, a partir da consciência de Cristo em nós, não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e nós vivemos para a glória de Deus. Então, a manifestação da sua vida não é mais para que você se torne uma pessoa bem-sucedida, para que você tenha uma casa boa, uma casa própria, para que você tenha um carro do ano. Não, tudo isso é a manifestação de Deus na sua vida, a bondade dEle sobre você, para que a glória dEle seja manifesta aonde Ele te levar. Então, nós precisamos estar sempre repreendendo esse comportamento adâmico no desejo de independência que nós temos. Agostinho vai fazer uma assimilação disso, falando que o que acontecia era uma pericorese, uma brincadeira de criança, em que as crianças dançavam em círculo, e enquanto uma fica no centro, as outras dançam de mão dada e cantam canções. E aí o Senhor convidou Adão para que ele fizesse parte dessa dança. Em determinado tempo, Adão falou assim: não, deixa que eu danço sozinho. Nós falamos com Deus: deixa que eu danço sozinho, todas as vezes que a nossa vida se manifesta como se Ele não existisse e não tivesse uma opinião ao nosso respeito. A gente precisa repreender essa natureza de Adão dentro de nós, para que não vivamos mais para o eu. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para dentro de si, caminhe com esta certeza, na esperança de que o Senhor está trabalhando em você para salvar a sua imagem. E aí talvez você diz para mim agora: olha, eu entendi, beleza, eu entendi por que o homem precisa nascer de novo, mas como o homem pode nascer de novo? Como se dá esse novo nascimento? E esse é o questionamento de Nicodemos. O Nicodemos, ele positivamente entende o que Jesus está dizendo. Ele compreende o seu lugar de pecado e necessidade da ação de Deus na sua vida. Contudo, à medida do que Nicodemos vai conversando com Jesus, o que ele espera é uma explicação lógica e até filosófica, para que ele possa, como um bom fariseu, avaliar se de fato o que Jesus estava apresentando fazia sentido. E aí, esse Nicodemos é um Nicodemos que viu, ele confessa com a sua boca: ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. Ele confessa. Mas não bastou para Nicodemos sobrenatural. A gente se engana nisso aí, tá? A gente acha que as coisas vão ser diferentes quando a gente vê milagre. Muitas pessoas viram os milagres de Jesus, mas poucos foram os que seguiram. O que nós precisamos não é de milagres. A gente está muito acostumado com Marvel,
com super-herói, e a gente quer ver essas coisas assim, no xinxalabim, a purpurina aparecendo e as coisas surgindo do nada. A gente tem esse desejo. Isso é um engano, essa coisa de cinema. Na vida com Deus, na vida com Cristo, as coisas não se sucedem assim. Os milagres acontecem, vão continuar acontecendo, mas o milagre ele é só uma característica, ele é só uma ferramenta de Deus para a expansão e o crescimento da palavra. Milagre não é tudo o que nós precisamos. E nós vemos isso nas várias dinâmicas da vida cristã, desde os profetas até os apóstolos e os posteriores, correlacionados à história e aquilo que está registrado na palavra de Deus. Muitos homens e mulheres enfermos, mas que serviam ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, um homem que estava perdendo a visão, e isso lhe incomodava muito. E Deus não o curou. Porque tudo que Paulo precisava não era que seus olhos estivessem vendo melhor. Era da presença de Jesus Cristo, transformando a sua vida dia após dia. E nesta dinâmica que nos envolve no Brasil, de uma cristandade neopentecostal, tudo que a gente quer é estar na presença de Deus por causa de milagres. Mas fiel é aquele que permanece, mesmo com as dificuldades e as coisas que estão ao nosso entorno. Então, enquanto Nicodemos está procurando uma resposta filosófica, Jesus, na verdade, o dá uma cutucada, né? Porque se ele está querendo explicação, então, pera aí, Nicodemos, você quer fazer filosofia? Então vamos lá. O vento sopra onde quer, ou seja, nenhuma intermediação de homem. E ouve a sua voz. Você sabe quem ele é e o que ele está fazendo. E pela admissão de Nicodemos, mais uma vez, ele reconhece que Jesus é da parte de Deus. Aí Jesus continua: mas não podes dizer de onde vem nem para onde ele vai, porque ninguém explica a ação do Senhor no Espírito, e nem precisar como o Senhor faz, muito menos quando ele começa e quando ele para. E Jesus finaliza dizendo: assim é todo o que é nascido do Espírito. Wesley diz: podes estar tão absolutamente certo do fato como do soprar do vento, mas o modo preciso, porque isso se faz, como o Espírito Santo opera na alma, nem tu, nem o mais sábio dos filhos dos homens será capaz de explicar. Porque esta obra se manifesta naquilo que nós entendemos como religião interior. E eu não consigo pegar um estetoscópio, pegar como é que é o nome daquele negócio que faz? Tomografia. Eu não consigo olhar o seu coração e em que lugar você está em Deus, ou se você está ou não transformado, com nenhum instrumento, com nada. Porque essa mudança é causada num lugar que ninguém vê. E essa obra feita pelo Espírito não pode ser dimensionada. Você apenas sabe. E muitas das vezes nem consegue explicar. Aquela voz que fala naquele lugar da nossa alma, que a gente tem certeza de que é Deus. E se você ainda não tem entendimento de qual é a voz de Deus que fala dentro de você, eu não tenho uma receita para falar assim: você vai levantar de manhã, vai tomar um shot de limão com gengibre, acender uma vela, tomar e ouvir a voz de Deus. Eu não consigo te dizer isso. Mas ela testifica dentro de nós, no nosso espírito, a verdade da sua voz que nos guia, que nos instrui e que nos corrige. E nós não conseguimos explicar isso. Porque esta ação de Deus, para além daquilo que é razão e consciência, é em nós uma obra que nós só experimentamos, que nós não conseguimos catalogar, que nós não conseguimos. A gente tive uma experiência
E aqui eu quero me expor um pouco, mas tenha paciência comigo. Quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha acabado de ter a minha primeira experiência espiritual, um primeiro entendimento assim, de que eu nasci de novo. Algum tempo depois, eu estava dormindo, e eu me lembro que eu estava dormindo, e eu acordei, olhei no relógio, era exatamente 3:08 da manhã. E aí eu fiz assim, olhei para o teto, e eu vi que o teto estava chegando muito perto dos meus olhos. Eu achei aquilo muito estranho. Aí quando eu olhei para o lado, meu corpo lá embaixo. Eu falei, pelo amor de Deus, não me leva agora não. Não me deixa um pouquinho mais, não me leva agora. E aí, pum, acordei. Eu falei, meu Deus. Aí contei para minha mãe, né? Aí minha mãe falou assim para mim, menino, às vezes Deus queria te levar para você conhecer alguma coisa, você não deixou. Aí eu falei, meu pai, que mole, velho. Nunca vivi isso, cara. Nossa, Deus, cara, que mole que eu dei agora, né? Aí na outra noite eu falei assim, vou tentar de novo. Senhor, estou pronto agora, tá? Se você quiser me levar, se você quiser me levar para me mostrar, me dar aquela experiência doida, estou pronto. Aí eu até dormi despido, porque eu falei, se eu estiver de roupa, pode ser que o Senhor não me pegue, né? Olha, entende? Então, eu não tenho como dizer para vocês assim, é assim, não. Essas experiências, esses momentos, o Senhor vai nos dando, e nós vamos experimentando da sua realidade. Então, como o novo nascimento dá? Eu sei como nasce uma pessoa, e nós somos adultos, vocês também sabem. A concepção, a gestação, depois de 9 meses vai parar no hospital. A criança vem ao mundo, aí se corta o cordão umbilical. Eu estou sendo muito explícito aqui, porque eu sou teólogo, não sou médico. Mas essa nós sabemos, os processos, os cuidados, mas aquilo que o Senhor faz nesse novo nascimento, eu não tenho como dizer para você qual é a estratégia, qual é o lugar, mas eu sei de uma coisa. Nós precisamos, e para aqueles que já entendem que nasceram de novo, precisávamos nascer de novo. E aí eu falo isso porque Nicodemos conhecia a expressão nascer de novo. Essa não é uma expressão única de Jesus. E, gente, é muito importante que vocês entendam a necessidade de se aprofundar mesmo. Lógico, eu, pastor Ramon, a gente vive a nossa vida para explicar essas coisas para vocês. É por isso que a gente é pastor. Mas existe um outro documento para o povo judeu. Fugiu o nome agora. Talmud. Isso aí, tá vendo? Ele é pastor, tá vendo? Ele sabe. A Talmud. A Talmud instruía a todo aquele que era gentil a se converter para o judaísmo, se tornar um gentil judeu, a ser batizado. Então existia um conceito de batismo já no Antigo Testamento. Não é João Batista que começa. E esses conceitos são classificação de ato para todas as vezes que houvesse um banho para purificação. Então você tinha 2. O banho para purificação dos levitas, dos sacerdotes, e o segundo, que é o nosso olhar aqui, que é a tibilá. A tibilá é o batismo para a conversão de um gentil. E essa expressão acontecia nesse batismo, você nasceu de novo. Porque ser judeu era o ápice para o povo judeu. Ser judeu era tudo para o povo judeu. Ser judeu é um privilégio, é uma alegria. Então Nicodemos conhece a expressão nascer de novo. Ele sabe do que Jesus está falando. E ele pergunta assim, como isso é possível? Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como quem diz, rapaz, logo você sabe tudo. Você vive batizando os outros aí, bobo. Você vive fazendo gentios se tornar judeu, como é que você não entende isso?
Aí Jesus continua dizendo em outras palavras: o homem pode não vir a nascer novamente de sua mãe, mas para a salvação, Deus fez com que lhe fosse possível nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito. Porque Deus tem um problema. E qual é o problema? Nascido de mulher, nós herdamos de Adão essa queda, a depravação. Agora, para resolver o problema, Deus não pode me reintroduzir dentro do ventre da minha mãe. Eu tenho 1,85 m, coitada da minha mãe. Então, para resolver este problema, Deus diz assim: se o homem morreu no Espírito, eu não vou fazer ele nascer de novo para que nasça com o Espírito vivo. Eu vou fazê-lo nascer do alto, nascer de Deus. E aí, Jesus está explicando para Nicodemos: olha, Nicodemos, Deus, para resolver esse nosso problema de nascer morto espiritualmente, decidiu nos fazer e nos revivificar através deste símbolo de graça visível que atua dentro de nós de forma invisível. Por isso é nascer da água e do Espírito. Porque pode ser que alguém receba o batismo, lá a gente faz 3 tipos, né, na metodista: aspersão, derramamento e imersão. Aí fica, atende todo mundo. A gente, vem, o que você quer? Atende todo mundo, né? Que a gente não entende que a Bíblia fechou essa questão, né? Você tem o batismo por aspersão, por exemplo, Ezequiel, derramamento com o eunuco, e a gente acha, compreende que Jesus tenha sido imergido, né? Porque ali a região do Jordão ali é uma dinâmica possível. Enfim. Então, ao passo que recebemos esse batismo, nós podemos só estarmos recebendo esta graça exterior. E não ter sido dentro de nós alcançado uma nova transformação, uma vida, um revivificar do nosso espírito. E aí o homem que outrora estava espiritualmente morto por causa do pecado, recebe de Deus uma nova natureza. E aqui eu já quero começar a explanar para vocês o que define essa nova natureza. A nova natureza é aquela grande mudança que Deus opera na alma do ser humano, quando Ele chama o seu ser da morte para a vida. É a mudança operada em toda a alma pelo poderoso Espírito Santo, quando ela é criada de novo em Cristo Jesus, renovada segundo a imagem de Deus, em justiça, em verdade, em santidade, em amor. Quando o amor do mundo se muda em amor por Deus, quando o nosso orgulho se torna humildade, quando a nossa impetuosidade se torna mansidão, quando a nossa inveja, o nosso ódio, a nossa malícia, num sincero, terno e desinteressado amor por toda a humanidade. E aí, aqui eu me lembro de um outro meme. Gente, eu sou online, viu? Eu fico na internet. Um senhorzinho com um chapeuzinho da roça, aí ele diz assim: coisa difícil que eu fui inventar é ser crente. Eu não posso mentir, eu não posso trair mulher, eu não posso fazer coisa errada, coisa difícil. E no primeiro momento a gente olha essas coisas e ri, né? Mas depois a consciência vai observando aquilo com mais crítica, e a gente entende que se viver uma vida de santidade é, para nós, um sacrifício, isso significa, possivelmente, que nós não nascemos de novo. Eu não estou dizendo que a luta contra a nossa carne é mamata, morango, não. Eu estou dizendo que a vida de santidade gera em nós prazer,
alegria no Senhor, que a vida de santidade gera no nosso coração uma paz. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que à medida do que Deus está nos instruindo sobre o novo nascimento, nós devemos avaliar em nós se nós nascemos de novo, a partir da medida em que o nosso coração se entristece em viver uma vida de santidade. Vocês viveram a quaresma aqui, nós também vivemos lá, na igreja metodista, e coisa assim, os 3 primeiros dias é sempre o mais terrível, né? Que aí o negócio fica estreito mesmo, a pressão cai, a gente já começa a ficar meio bambo, né? Já começa a ficar desgostoso da vida. E aí vai passando os dias e você vai, parece que você ganha uma força assim que você não consegue explicar, né? Assim, meu Deus, o que é isso? E aí você começa a ser renovado, e aquela música já não é mais a mesma, ela já começa a te levar a uma nova atmosfera no Senhor. Aí você lê aquele versículo que você lê quase todas as vezes, e aí você vê um ponto ali, e aquilo incendeia o seu coração. E aí você começa a viver, você fala, meu Deus, que experiência gostosa. Não é fácil viver uma vida de santidade. Mas se o nosso coração se entristece quando dedicamos ao Senhor uma vida de santidade, isso pode ser, eu vou dizer assim com uma certeza bem sólida, de que você não nasceu de novo. E eu estou falando, gente, das coisas mais simples. Eu estou falando de quando o troco vem errado. Quem é nascido de novo não fica com o troco errado. Quem é nascido de novo não sonega imposto. Quem é nascido de novo não fere o outro com palavra para que ele entenda aquilo que você quer mostrar. Quem é nascido de novo não vive uma vida a perturbar o outro para que o outro seja aquilo que você deseja que ele seja. Quem não nasceu de novo é uma pessoa cuja vida não conhece a mansidão, cuja língua é um chicote. Quem não nasceu de novo não tem prazer nem alegria na santidade. Ah, mas pagar imposto é uma injustiça, o Estado o Estado é maléfico, o Estado não sei o quê, o Estado não sei das quantas. Meu irmão, minha irmã, o testemunho de Deus em nós consiste que nós sejamos bons cidadãos também, e só quem é nascido de novo se empenha em fazer, em cumprir as leis que são estabelecidas pelos homens. Porque a palavra nos instrui assim. E se a palavra me instruir assim, essa é a natureza do meu viver. Porque à medida do que vivemos, nós não vivemos mais para nós mesmos. Aquele que nasceu de novo, agora tem Cristo vivendo dentro dele. E pode ser que para pagar seu imposto, Deus te mande pegar um peixe para você achar lá umas 10 notas de 200. Mas se você não nasceu de novo, você vai pegar o peixe e falar, glória a Deus, vou pagar minha dívida, né? Meu irmão, minha irmã, eu estou falando de coisas naturais. E Nicodemos não está entendendo as coisas naturais que o Senhor está dizendo para ele. Então a minha pergunta é essa para você nessa manhã a partir disso. Você pode ser batizado, mas eu te pergunto, você nasceu de novo? Meu irmão, minha irmã, o batismo não é um fim em si mesmo. Ele não tem poder próprio. Antes, ele é uma ordenança de Cristo. E este sacramento, como eu tenho dito aqui, talvez você não tenha entendido a forma que eu disse, é um sinal de graça exterior, visível, que atua numa graça interior, espiritual. Então, sendo uma ordenança de Cristo, nós cumprimos esse sacramento e somos pelo próprio Jesus, e não pelo ato de sermos batizados, levados e aliançados na adoção de Deus Pai.
e interiormente nascidos da água como um sinal da aliança, sinal público para que todos vejam, e revividos no Espírito, que nos dá um espírito vivo, sensível, passível de fazer o bem e obedecer a Deus, e não mais morto, sujeito e refém do pecado. Eis aí outra diferença ímpar, para que você entenda se nasceu de novo ou não. É se o pecado te domina, é se o pecado tem sobre você poder. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você ainda não entendeu este lugar, porque aqueles que alcançam a graça do Senhor em ser nascido de novo, não é mais dominado pelo pecado. Você já ouviu aquela pessoa dizer assim: eu sou grossa assim mesmo. Opa, me ajuda, minha irmã, meu irmão. Não, sua natureza não é o pecado, sua natureza é a natureza de Cristo, sua natureza é a mansidão. Se você foi criado de uma forma que te fez viver a vida dessa maneira, agora Cristo precisa atuar no seu interior para que você seja manso, amoroso, compassivo. Ninguém é Gabriela aqui. E desculpa se tem algum... tem a Gabriela, né? Cadê a Gabi? A Gabi está com as crianças, né? Bom que ela não ouviu. Aí eu faço a referência àquela música, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não. Daqueles que alcançam essa nova natureza em Cristo, domina sobre si não mais as concupiscências da carne, mas o amor pela santidade. Agora, isso tudo se desenvolve com um fim para quê? Uma das perguntas que nós fizemos no início. Porque existe um alvo na palavra de Deus, este alvo é que nós cheguemos na estatura perfeita de Cristo. E aqui que eu digo para vocês, o entendimento bíblico do que é perfeição. A Bíblia nos manda ser perfeito. Ora, a Bíblia pode nos dar algum mandamento que nós não possamos cumprir, a partir da graça e da lei do Senhor. Ela nos ordena ser perfeito, porque o entendimento bíblico de perfeição é amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e só a Ele prestar a sua vida e culto. Isso é ser perfeito para a Bíblia. Agora, este é o lugar que a Bíblia nos mostra, nos dá norte, que a nova vida, que ser nascido de novo, deve nos levar ao passo de que as pessoas nos olhem e não saibam mais diferenciar aonde começa o Adílio, aonde termina Cristo, aonde termina o pastor Ramon, onde começa Cristo, aonde as coisas estão tão misturadas que as pessoas olhem para você e vejam além daquilo que se pode ver na sua imagem, na sua estatura, mas veja, usou o homem que morreu na cruz do Calvário com as suas mãos furadas e que manifestou um amor capaz de salvar a todo aquele que nele crê, para que esses não perecessem, e através da sua vida, através do lugar onde você está, da sua atuação, Cristo quer se manifestar. Esta imagem de sermos a estatura de Cristo é o alvo para que nós busquemos o novo nascimento. Meu irmão e minha irmã, e pode ser que você seja um membro ativo, e que no fim do ano você até eu não gosto muito disso, mas tem igreja que faz isso, né? O cara vai no culto o ano todo, no final do ano ele ganha um prêmio porque ele foi no culto, todos os cultos do ano. Você pode dar seu dízimo aqui certinho, você pode ofertar todo o culto, você pode participar, servir nos ministérios, você pode fazer um monte de coisa. Meu irmão e minha irmã, nenhuma prática religiosa, moral, ou mesmo o batismo vai substituir em nós este alvo de sermos nascidos de novo, pois somente uma transformação interior, operada por Deus, pode nos conduzir à verdadeira salvação. É por isso que naquele dia o Senhor Jesus
Esse meu irmão, eu não sei nem o que você é. Onde que nós tomamos café? Eu não te conheço. Porque aquele que não é nascido de novo, ele pode estar fazendo muitas coisas para Deus, mas não ser nascido de novo. Inclusive, ele pode chegar aqui, fazer a classe de novos membros, ele pode ser batizado e não ter nascido de novo. Queridos, buscar então no desejo do Senhor, em nascermos de novo, em termos em nós a alegria da santidade, em termos a consciência de Cristo, em termos nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, a natureza de Cristo. Olha, a maior, assim, alegria para você, eu assim, não me gloriando disso, mas uma coisa que me fez, assim, ficar muito contente nesse lugar, foi uma vez eu estava andando na rua, e aí 2 pessoas passaram por mim, aí uma parou, e aí eu parei para comprar alguma coisa numa lojinha, a moça veio e falou assim: aqui, deixa eu te falar, eu senti uma paz tão grande quando você passou perto de mim. Aí eu falei: Senhor. Ela falou assim: eu estou tão atribulada, meu coração está tão, eu acabei de perder meu filho, eu estou tão assim. Aí eu orei por aquela mulher, convidei ela para estar conosco, isso na época que eu era missionário na igreja metodista de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. E aquilo me trouxe uma alegria no coração de que, poxa, eu não usei palavras para pregar, para falar nada para aquela mulher. Mas Cristo que estava em mim, atraiu aquela mulher à sua presença. É neste lugar que o Senhor quer manifestar a sua natureza em nós. Para que lá no seu trabalho, você seja a imagem de Cristo. Para que lá na sua casa, você seja a imagem de Cristo. Quando você estiver na fila do pão, na padaria, a imagem de Cristo esteja em você de tal forma que aqueles que o querem alcançar, mas não entendem onde e quando e nem quem, aqueles que querem ser alcançados pela paz e pela salvação, seja alcançado através da sua vida, que decidiu viver pela santidade, que decidiu viver pela alegria de servir ao Senhor, que decidiu estar na presença de Deus com alegria e não com tristeza e pesar. Meu irmão e minha irmã, a nova natureza é um fundamento importantíssimo para nós, precioso e caro, para que nós cheguemos e sejamos conduzidos por essa graça que Deus opera em nós, a verdadeira salvação. E é fato, e aqui eu finalizo, é fato que esta obra é de Deus. Mas João 1,9 diz assim, que Jesus é a luz que ilumina a todo o homem, indicando para nós esta disponibilidade que o Senhor dá para que recebamos o novo nascimento. Para que aqueles que verdadeiramente estão dispostos a viver uma nova vida, receba de Deus o novo nascimento. Existe disponibilidade de Deus em ressuscitar o seu espírito aqui, nessa manhã. Meu irmão do teclado. Cadê meu irmão do teclado? Se não tem do teclado, pode ser da guitarra mesmo. Se coloque de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. E com a mão no seu coração, você olhar para dentro de si e perguntar: Senhor, eu tenho alegria em te servir? Eu tenho alegria em viver em santidade? Nessa manhã, o Senhor quer conceder aqui
uma experiência para que você experimente desse novo nascimento. Essa manhã o Senhor está disponibilizando para aqueles que se colocam hoje na presença dEle, para receber este toque que fará o seu espírito ter alegria e prazer na santidade. Para que você não fique mais triste quando seus colegas da faculdade te excluírem daquele rolê profano. Para que você tenha alegria no coração quando as más conversações pararem na sua presença. Para que você não esteja mais constrangido quando os ambientes de pecado não lhe forem mais um lugar onde você é bem-vindo. Queridos, nessa manhã o Senhor está disponibilizando o novo nascimento àqueles que procuram. O Espírito está aqui nessa manhã e tocará no seu coração, no seu espírito, para que você receba em você este novo nascimento, fazendo do seu espírito amável, manso, como Deus, como Jesus Cristo o é. E se assim você deseja, se você quer alcançar esse lugar e este patamar de nascer de novo, eu vou orar por você. Eu quero que você concorde com a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Porque, queridos, muito bom é nós estarmos aqui, e eu fico muito alegre todas as vezes que eu posso estar aqui, seja para esses momentos em que, conduzindo um momento de adoração, eu sou impactado por quanto vocês são adoradores, ou pregando aqui, por quanto vocês prestaram atenção nas coisas que eu disse. Mas isso não é suficiente. Nós somos apenas 19% de evangélicos na cidade de Varginha, e existem muitos ainda. São mais de 3%, ou seja, talvez ali entre 4 e 5 mil pessoas desigrejadas, pessoas machucadas com a igreja, pessoas que não mais querem se aproximar da comunhão, porque foram feridas. Mas é através da sua vida que o Senhor quer refletir a imagem dEle, para que essas pessoas sejam alcançadas pela mensagem da cruz, a salvação que há em Jesus Cristo. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, para que a sua vida seja um testemunho vivo, para que você seja carta do Senhor, enviado para onde quer que o Senhor te levar. E eu estou dizendo para vocês, a cidade precisa do que Deus tem para fazer na sua vida. Os pecadores da cidade de Varginha precisam de que você nasça de novo, para que você os alcance, para que você seja Cristo a levar a mensagem de salvação a essas pessoas. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa começar a sentir tristeza na maledicência, tristeza na concupiscência, na perdição, e não mais alegria, não mais satisfação, porque essas coisas trazem satisfação a espíritos mortos, a espíritos vivos. A santidade é o único fim que nos alegra, porque o nosso alvo é alcançar a estatura de Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, arguidos pela Tua palavra, eu quero aqui, Deus, colocar a vida desse meu irmão e minha irmã, dando graças a Ti por aqueles que não têm dúvida que nasceram de novo, dando graças ao Senhor por aqueles que, ó Pai, nessa manhã, o seu coração não se titubeia na alegria que há na santidade. Mas Deus, aqueles que ainda estão num lugar difícil, pesaroso em te servir, em carregar a cruz, Senhor, tome agora o teu filho, tua filha,
no Espírito. Toque nesse Espírito, ó Pai, e traga vida agora. Traga vida. Assim, Pai, como Wesley, que te servia como um clérigo anglicano, quando ele foi pregar aos índios, ele, como um clérigo anglicano, declarou: Senhor, eu estou indo salvar os índios, mas quem há de me salvar? Nós podemos, Senhor, estar indo salvar pessoas sem sentirmos que somos salvos pela Tua graça, sem sentirmos que somos perdoados dos nossos pecados. E assim, Pai, como em 1738, naquele dia 24 de maio, Wesley foi para aquele lugar, sem entender que naquela noite ele seria transformado e nascido de novo. Toma a vida desse e dessa agora, Senhor. A forma que o Senhor se manifestou ao Wesley foi ardendo o coração dele, mas o Senhor faz a obra que o Senhor entende, a obra que o Senhor quiser. Mas Deus dá um sinal para esse e essa agora, nesta manhã, de que o Senhor está vivificando o seu espírito em nome de Jesus. E juntamente com isso, Pai, daqueles que já entendem que são nascidos de novo, e aqueles que recebem agora esta graça do Senhor, Pai, unja cada um aqui com poder e autoridade, ó Pai, com fogo no coração, nas mãos e nos lábios, para que Deus sejam missionários, emissários do Senhor, aqueles enviados e enviadas, ó Pai, para pregar libertação aos cativos, a vista ao cego, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. E o Senhor, ó Deus, nos unge nesta manhã para desfazer as obras do diabo e alcançarmos a estatura de Jesus Cristo. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém.